Deixa o like, se inscreva no canal caso seja novo por aqui e simbora aproveitar o momento. Bélgica fora da Copa. A Bélgica não conseguiu evitar o inevitável. A derrota para Marrocos na segunda rodada fez os belgas entrarem na obrigação de garantir a vaga para cima dos croatas, mas isso definitivamente não aconteceu. Após mais um empate amargo, a Bélgica de nomes como Kevin De Bruyne e Eden Hazard está oficialmente fora da Copa do Mundo. Porém, não de hoje, a seleção da Bélgica já vinha completamente fragmentada. Nos bastidores da Copa do Mundo do Catar, o clima já não era dos melhores. De acordo com o jornal francês L'Equipe, astros do time belga viveram uma treta generalizada após a derrota para a seleção de Marrocos por 2-0. Contudo, as desavenças entre os atletas da equipe já vêm de muito tempo e envolve até um caso de infidelidade, com um jogador sendo trocado por outro. A situação problemática da Bélgica tomou proporções ainda maiores depois da derrota por 2-0 ao Marrocos pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. O experiente zagueiro Jan Vertonghen, 35 anos, tomou as dores de recentes declarações feitas pelos meias Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Em entrevista pós-jogo ao jornal belga Sporza, o veterano ironizou as falas de De Bruyne, que alegou que a Bélgica tem uma seleção envelhecida, com pouca chance de vencer a Copa em 2022, e de Hazard, que identificou uma defesa mais lenta após a vitória sobre o Canadá na estreia. O racha que existe no elenco da Bélgica e tem ficado ainda mais evidente ao longo da Copa do Mundo do Catar não vem de hoje. Há, por exemplo, histórias antigas de relações que ficaram quase insustentáveis até mesmo entre grandes estrelas do elenco. É o caso de Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois, personagem de um escândalo amoroso ocorrido em Madrid há quase 10 anos. O meio-campista do Manchester City, 31, e o goleiro do Real Madrid, de 30, são da mesma geração e convivem no mundo do futebol desde pequenos. Eles se conheceram no Chelsea e chegaram praticamente juntos à seleção belga, inicialmente construindo uma boa relação. Mas tudo mudou depois de um episódio envolvendo uma mesma mulher. A história remonta ao ano de 2013, quando Caroline Linden, parceira de Kevin na época, viajou para Madrid com alguns amigos. Na capital espanhola, ela conheceu Courtois, que defendia o Atlético de Madrid emprestado pelo Chelsea, e acabou ficando com o goleiro. Segundo Caroline, porém, a história não foi tão simples assim. Em uma entrevista ao Story Magazine da Bélgica, ela disse que só ficou com Courtois depois de ter sido traída por Kevin. Kevin me traiu. Eu não disse nada por meses, porque não podia, pois os pais do Kevin disseram que entrariam na justiça contra mim caso eu contasse a minha história. Eu estava sob pressão, afirmou. No verão de 2012, o Kevin admitiu pra mim que tinha ficado com a minha melhor amiga. Ainda assim, ele deu a opção, eu ou ela. Eu estava pronta para dar mais uma chance a ele, mas depois disso, nossa relação nunca mais foi a mesma, contou. No verão de 2012, o Kevin admitiu pra mim que tinha ficado com a minha melhor amiga. Ainda assim, eu lhe dei a opção, eu ou ela. Eu estava pronta para dar mais uma chance, mas não aconteceu. Veio então a viagem para Madrid, quando Caroline de fato conheceu e ficou com Courtois. Em uma noite de amor com Courtois, recebi mais do que o que Kevin proporcionou em 3 anos de namoro. Reconheceu. Com Thibaut Courtois, eu poderia conversar sobre tudo e qualquer coisa. Ele até preparou uma refeição deliciosa para mim. Kevin nunca fez isso por mim, lamentou. Kevin me enganou e eu pensei, por que não devo fazer o mesmo? Completou Caroline, confirmando o caso com Courtois. De acordo com uma reportagem do Daily Mail, jornal da Inglaterra, uma fonte da seleção belga disse anos depois que ambos superaram o caso e até passaram a se divertir com a história. Há outras fontes, porém, que alegam que a relação entre os dois ficou bastante comprometida depois do episódio. Mas fato é que a Bélgica não se encontrou na Copa. E Thibaut Courtois, tempos atrás, havia dito que estava com medo da seleção brasileira. Se liga aí. Deixa logo o like e se inscreva aqui no canal, porque aqui você sabe que não tem enrolação. Atual goleiro do Real Madrid e recém-eleito melhor goleiro do mundo pela France Football, Courtois disse em entrevista que não deseja encarar a seleção brasileira na Copa do Mundo em uma fase eliminatória. Apesar do último confronto ter sido favorável para a equipe belga, Courtois admite ter receio de enfrentar agora a equipe comandada pelo técnico Tite e quem tem os seus companheiros de equipe Vini Júnior e Rodrigo. Eles são muito fortes. Em recente entrevista para a ESPN após a vitória do Real Madrid sobre o Sevilla por 3-1 no Campeonato Espanhol, o arqueiro da seleção da Bélgica revelou os motivos pelo qual não quer enfrentar o Brasil numa fase eliminatória. No Mundial espero não cruzar com o Brasil, pois eles têm um timaço. Para mim, creio que é o grande favorito ao título, pelo time que tem e pelo jeito que joga, disse Courtois na entrevista. Se cruzarmos outra vez, espero que se repita o que aconteceu no Mundial de 2018, mas veremos o que acontece. Creio que o grande favorito para o Mundial deste ano é o Brasil.
Brasil, completou o goleiro, que teve uma atuação espetacular da última vez que o Brasil enfrentou a Bélgica em uma Copa do Mundo. A seleção da Bélgica está no grupo F da Copa do Mundo, juntamente com as seleções do Canadá, Marrocos e Croácia. Sétimo lugar da Bola de Ouro deste ano, Courtois já tem uma história gigantesca nos clubes em que passou, sendo campeão com todos eles. E na Copa 2018, a grande classificação da Bélgica para as semifinais da Copa do Mundo da Rússia também passou pelas mãos de Courtois. O gigante de 1,99 m fez grande defesa no final do segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 1 em chute colocado do Neymar. Ao voar e espalmar a bola, ele evitou que o jogo fosse a prorrogação e se sentiu livre para criticar a equipe brasileira na época, logo depois do apito final. Os brasileiros já pensavam que iriam ganhar a Copa do Mundo, e lá está, os vencemos, disse o goleiro. Para Courtois, foi uma chance de espantar os fantasmas de um passado recente. A Bélgica vinha de eliminações para a Argentina nas quartas de final da Copa de 2014 e para País de Gales, também nas quartas de final na Eurocopa de 2016. Daquela vez foi realmente diferente. Ao lado de Kevin De Bruyne e companhia, a geração fantástica dos belgas tirou o Brasil numa partida que nos dói até hoje, e até De Bruyne reconhece, além do favoritismo da equipe, que Neymar está numa fase impressionante. É impossível não conhecer Kevin De Bruyne em 2022, mesmo que de relance. O jogador belga é indiscutivelmente um dos melhores da sua geração e demonstra um talento que geralmente está em falta dentre a maioria dos meio-campistas do mundo. Seu trato técnico impressiona, e um dos grandes pilares do Manchester City do mágico Pep Guardiola certamente é ele. E não se iludam, Haaland é um monstro, mas o cometa norueguês consegue fazer seus gols nos Citizens, além de sua notável qualidade, muito também por conta da visão de jogo do conhecido carinhosamente como Kid B. Sobre o De Bruyne, os brasileiros não têm lá das recordações positivas. Afinal de contas, foi por conta de um petardo do astro belga que a Bélgica ampliou o placar contra o Brasil naquelas fatídicas quartas da Copa de 2018 na Rússia, ajudando a aumentar o prejuízo dos brasileiros no jogo que já era muito difícil. Neymar foi um dos jogadores que mais sentiu aquela eliminação, pois gostaria ali naquele momento de ter se consagrado como campeão e quem sabe ter a chance de concorrer ao cargo de melhor jogador do mundo, mesmo com uma alta concorrência. E voltando ao tema inicial do vídeo, De Bruyne já teve a oportunidade de jogar contra os melhores dos jogadores do mundo e já pôde enfrentar grandes jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo. Outros grandes pontas como Mohamed Salah também puderam ser enfrentados por De Bruyne nas partidas da Premier League, mas mesmo assim pro De Bruyne, Neymar é o melhor jogador com quem já pôde duelar e enfrentar no quesito dos dribles. Olha o que disse o belga: eu realmente acho que o melhor dos dribladores com quem já enfrentei é certamente o Neymar. Ele é alguém muito diferenciado e possui uma técnica incrível para driblar os jogadores. Ele também é rápido e possui uma mobilidade incrível, por isso eu realmente acho ele um jogador impressionante. A fase que ele vem tendo é surpreendente e é certamente dos jogadores que mais precisamos ter cuidado e observar. A relação do Neymar com os belgas fora dos campos é pacífica, afinal, para um jogador não gostar do jeito do Neymar e do carisma dele é algo muito difícil, pois ele cativa tudo e todos num astral sem fim. Mas dentro das quatro linhas, a derrota com os belgas pro Ney jamais foi esquecida. O Neymar é um dos melhores jogadores do mundo há um bom tempo. Na verdade, essa marca já se estende há cerca de 10 anos. Mesmo que alguns discordem, os números, conquistas e principalmente o craque no campo que é, com jogadas absurdas, fazem com que ele mereça, sem dúvidas, a 10 da amarelinha. Quase superando o Pelé como o maior artilheiro da seleção, ele também é um dos maiores assistentes. Uma preocupação que existe com Neymar recai sobre sua última temporada, que é apontada como a pior da sua carreira por comentaristas do esporte. Embora na parte final da temporada, ele tenha voltado a jogar melhor. Recentemente, no Instagram, ele postou que voltou mais cedo das férias e que está focado porque os brasileiros têm um título para ir buscar no fim do ano. E saíram até algumas declarações dos funcionários do PSG dizendo que ele surpreendeu a todo mundo com seu empenho nos treinos, aliado ao fato de que ele agora é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Então, a partir disso, já se gera uma expectativa nele. O Brasil está de jejum de uma Copa do Mundo desde 2002 e muitos torcedores brasileiros, apesar da prova de que o desempenho da seleção vem sendo ótimo, não conseguem mais acreditar no Hexa, muito recorrente pelo fato até de que alguns nem chegaram a ver o Brasil campeão mundial. Como exemplo, os nascidos de julho de 2002 em diante já são até adultos hoje em dia, mas nunca tiveram o privilégio de ver o Brasil vencer. A festa para essa faixa etária não foi vista nem enquanto eles eram pequenos, ao contrário de seleções rivais como Itália e Alemanha, que já ganharam a Copa de forma recente, dando alegria aos seus torcedores. O Courtois merece todo o reconhecimento por fazer parte da brilhante geração belga, de grandes nomes como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku e muitos outros nomes do futebol europeu. Muitos depositavam esperanças de que a equipe mudaria o patamar da Bélgica no futebol e que eles chegariam à Rússia em 2018 para vencer a mais forte das seleções. E assim foi, ao menos por uma parte da Copa. Em seu grupo, a Bélgica passeou tranquilamente, vencendo as 3 partidas
partidas em um grupo com Inglaterra, Tunísia e Panamá. Do outro lado, tivemos o Brasil, que passou também em primeiro num grupo com Suíça, Sérvia e Costa Rica. Nas quartas, ambos se enfrentaram, num jogo que prometia demais. A seleção já havia derrotado os mexicanos nas oitavas e já tinha uma confirmação do volante Casemiro suspenso, o que já deixava a situação mais complicada. Finalmente um grande embate. Esse jogo foi sofrido e vocês sabem bem. Os belgas venceram por um 2-1 difícil de engolir, conseguindo balançar as redes por 2 vezes e desestabilizando os brasileiros. Mas nem por isso o Brasil desistiu. Seguiu indo pro ataque, buscando o resultado almejado, diminuindo o placar com Renato Augusto. Com as modificações de Tite, o Brasil despertou e os brasileiros passaram a acreditar de novo. A estratégia da Bélgica era clara: ficar na retranca e esperar o adversário. E assim foi. Diante de 27 chutes a 9, ficou clara a superioridade e insistência do Brasil. Mas a bola não queria de jeito algum entrar. Para deixar o drama ainda maior, um pênalti claríssimo em Gabriel Jesus não foi marcado pela arbitragem, o que deixou o Brasil inteiro ainda mais inconformado. O gol do Renato Augusto e a postura brasileira deram esperanças de que tudo daria certo, até que veio o lance protagonista do vídeo. E foi esse chute do Neymar. Ele pegou na veia. Não foi exatamente no ângulo, mas sim ela entraria. E o Courtois, num ato brilhante, subiu como uma ave para espalmar a bola. Um milagre que conseguiu parar o Neymar. Poucos goleiros no mundo conseguiriam parar o Neymar, ainda mais aquela bola. Você já pensou se a bola realmente tivesse entrado? Seria um dos jogos mais insanos de Copa do Mundo. E a festa brasileira seria quase certa. O Neymar, se fizesse aquele gol, tiraria seu peso nas costas. E ali poderia escrever um capítulo incrível na seleção. Pra você, o Hexa já é mais que uma realidade? Vem aqui nos comentários me contar. Valeu por maratonar mais um vídeo aqui do canal e ficar sempre ligado que na Copa aqui terão vídeos aos montes. Tamo junto e até mais.